Abra sua Bíblia do Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Deixe ela aberta. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Agora, feche os seus olhos mais uma vez e fale com o Senhor. Pai querido, obrigado, meu Deus e meu Pai. Eu peço, Senhor, agora que a Tua palavra venha a tocar o nosso coração. Eu sei que agora é o Senhor que vai falar conosco. Senhor, eu me coloco nas Tuas mãos para ser o Teu instrumento. O Senhor me capacite e dirige cada palavra da minha boca e guarde os meus pensamentos. E prepare cada coração e cada ouvido que está aqui, ó Deus, para que essa semente caia em terra boa, Senhor. Que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 26, do versículo 6 ao versículo 13. Mateus 26, de 6 a 13. A palavra do Senhor diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E em verdade eu vos digo: onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Para a memória sua. Amados, quando o Senhor Jesus caminhou por essa terra, alguns tipos de pessoas seguiam Jesus. Algumas pessoas seguiam a Jesus simplesmente porque elas queriam serem abençoadas. Elas estavam buscando algo para si. Elas estavam buscando uma bênção, uma cura. Elas não estavam, na verdade, buscando a Jesus. E esses eram muitos que buscavam a Deus dessa maneira. Mas haviam outros que buscavam a Jesus de uma maneira desesperada, porque precisavam e sabiam que só Jesus poderia fazer diferença na vida deles. E aí nós podemos lembrar, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue. Nós podemos lembrar de Jairo. Podemos lembrar do centurião. Podemos lembrar do cego de Jericó, dos leprosos, pessoas que precisavam desesperadamente de Jesus. Haviam também alguns que seguiam a Jesus, mas era um povo que queria só interpelar Jesus. Eram os fariseus, os doutores da lei, os escribas,
aqueles que detinham o poder da religião da época, eles também iam atrás de Jesus. Mas eles queriam saber qual era a teologia de Jesus, qual era a doutrina que Jesus ensinava. Por que é que não podia fazer a cura no sábado? Eles perguntavam para Jesus: mas de onde vem a sua autoridade? Eles viviam fazendo perguntas capciosas a Jesus, tentando de alguma maneira fazer com que Jesus caísse em contradição ou pudesse ser punido pela lei. E esses também eram muitos. E esses eram aqueles que buscavam a Jesus com um espírito crítico, de juízo. Eles não tinham interesse em Jesus. Na verdade, eles queriam tirar Jesus do caminho deles, porque Jesus estava transformando a maneira de relacionamento de Deus. Nunca antes Deus havia sido chamado de Pai. E Jesus diz: Ele é o Abba, é o Paizinho. Enquanto esses interpelavam a Jesus, havia também alguns que se chegavam a Jesus, como essa mulher do texto chegou, como essa adoradora chegou. O Evangelho de João diz que era Maria, irmã de Lázaro, de Marta. Há uma semana antes de Jesus enfrentar a cruz, ela se aproxima e ela tem esse gesto tremendo de adoração. Ela vai até Jesus com um vaso cheio de um perfume preciosíssimo. E ela derrama aquele perfume todo sobre Jesus, sobre a cabeça, sobre o corpo. Ela oferece uma adoração escandalosa. O autor Tom Tenney, ele chega a dizer que na cruz, o único consolo que Jesus teve era o cheiro desse perfume que ficou nos seus cabelos. No momento em que até mesmo o pai aparentemente havia abandonado o filho, o cheiro desse perfume era um consolo para nosso Senhor na cruz. E o próprio Jesus disse que esse gesto que essa mulher fez, essa adoração extravagante, seria contado em memória dela, não em memória dele. Tanto que os evangelhos narram essa história e ela chegou para nós até os dias de hoje. Mas o que o Senhor quer falar com a igreja hoje a respeito dessa palavra, a respeito dessa mensagem? E você bem direto, o Senhor quer dizer o seguinte para nós hoje: o que é que você tem feito com o teu vaso de alabastro cheio de perfume? Por que você tem guardado ele às 7 chaves, ao invés de derramá-lo sobre o Senhor em forma de adoração? Cada um de nós, nós temos de uma forma algo para oferecer ao Senhor Jesus. Cada um de nós temos essa porção desse perfume preciosíssimo na nossa vida. Mas o que é que nós temos feito com ele? Por que nós não derramamos esse perfume na presença do Senhor Jesus? Nenhum de nós somos tão pobres que não temos esse precioso perfume na nossa vida. Eu falo, amados, de algo que nós podemos fazer, mas nós não estamos fazendo. Aquela mulher tinha esse perfume guardado, talvez por muitos anos. O valor estimado era de 300 denários, era quase um ano de serviço. Era um valor muito alto, era algo precioso. E nós temos, amados,
esse tesouro na nossa mão, nós temos reservado na nossa vida algo que nós não entregamos, que nós não derramamos na presença do Senhor Jesus, algo que vai fazer com que Ele se lembre de nós, embora Ele não pode nos esquecer. O que é que nós temos que não temos entregado? Por que nós não rendemos uma adoração como lhe é devida? Por que num momento como no culto de hoje, onde nós podemos nos quebrantar na presença dEle, muitos não conseguem sequer levantar as mãos para adorar? O que é que acontece com a nossa vida? Que nós não trazemos esse perfume precioso ao nosso Rei e Salvador. Ele pode vir em forma de uma adoração, como no culto de hoje, de um quebrantamento. Ele pode vir em forma de um choro. Ele pode vir em forma de um serviço. Ele pode vir em forma de um ministério que você deixa de exercer. Ele pode vir em forma de algo que está ao seu alcance de fazer na obra, no campo, mas nós não fazemos. Nós restringimos a nossa ação. E nós temos essa condição. Nós temos esse algo precioso para oferecer. Aquela mulher não precisou de muito. Ela não desejava fama, ela não queria ser lembrada, ela queria simplesmente entregar para Jesus aquilo que ela tinha. E era precioso. O que é que nós temos de tão precioso que nós estamos retendo para nós, ao invés de entregar? Nós podemos lembrar de propósitos que fizemos no passado, até diante da igreja, como testemunho, e depois nós não cumprimos. Nós podemos lembrar de coisas que nós dissemos ao Senhor: quando eu alcançar aquela bênção, aí então eu vou poder fazer isso pela igreja, pela tua obra, mas depois nós não fazemos. E tantas outras coisas, amados. Quantas vezes nós nos comprometemos com Deus nas nossas orações, mas depois as coisas do mundo, as coisas que nos ocupam, o nosso trabalho, o nosso objetivo, o nosso estudo, a faculdade, coisas legítimas, fizeram com que aquele compromisso que nós assumimos um dia diante de Deus em oração ficasse esquecido, ficasse protelado a segundo plano. Quantas vezes oramos para Deus nos dar algo e Ele nos deu, Ele atendeu o nosso pedido, a nossa oração, e depois nós pegamos aquele algo que recebemos e escondemos aquela oportunidade, e aí nós não queremos mais aquilo que recebemos, nós queremos voltar àquilo que a gente fazia antes. Será que essa era de fato a vontade de Deus para a nossa vida? Nós temos coisas preciosas guardadas que nós podemos oferecer ao nosso Senhor. São dons, capacitações, chamados, privilégios que Ele concedeu somente para aqueles que são filhos e filhas. Nem todo mundo tem o dom que você tem, nem todo mundo tem o chamado que você tem, a capacitação que você tem. Talvez poucos conseguem fazer aquilo que você consegue fazer. É esse vaso que precisa ser quebrado, é esse perfume que precisa ser derramado. Senão a nossa vida vai passar e nós não vamos oferecer, entregar a Jesus aquilo que nós poderíamos. Nós não vamos fazer aquilo que nós deveríamos ter feito. É parecido com a história daquela pessoa que teve uma grande oportunidade de um casamento na sua juventude,
até orava por isso, mas quando apareceu a pessoa certa, ela desprezou, ela não quis, ela colocou dificuldades, e o tempo passou e passou e passou, e depois fica se lamentando que nunca deu certo. Isso é só uma comparação. Quantas coisas nós já recebemos de Deus e nós não temos trazido como oferta de aroma suave a Ele. Aquele perfume derramado foi uma oferta de aroma suave ao Senhor Jesus. E o Senhor está falando com a noiva hoje. Ele deseja que esse perfume seja trazido. O Senhor deseja que a nossa vida seja entregue, rendida para Ele usar da maneira como Ele quer. Cada um de nós temos esse vaso, não importa a quantidade, nem o tipo do perfume, não importa a maneira como nós podemos servir, mas a verdade é que nós podemos fazer mais do que nós temos feito, seja em forma de oração, em forma de adoração, em forma de intercessão, em forma de louvor, seja em forma de ajuda, seja em forma de oferta, seja em forma do que for, de aconselhamento, mas nós podemos colocar a nossa vida à disposição de Deus. Eu creio que nós temos guardados em vasos coisas preciosas que nós não temos colocado à disposição de Deus. Nós somos o vaso que precisa ser quebrado para que esse perfume seja derramado. Nós precisamos nos render. Se não servir a Deus, vai passar como um sonho. Sempre tive vontade, sempre tive desejo de fazer isso, mas eu nunca fiz. E a vida vai passando e a gente nunca vai fazer. Então o Senhor traz essa palavra hoje para a igreja. Abre o teu coração e faça um propósito firme de você trazer essa oferta de adoração ao teu Rei Salvador. Pensa consigo mesmo aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode oferecer. Aliás, nós temos recebido tanto de Deus. Quantas coisas nós temos recebido. É um derramar de bênçãos contínuo na nossa vida. Cada um aqui pode olhar para a sua própria vida e ver as janelas dos céus escancaradas, e as bênçãos de Deus sendo derramadas e derramadas dia após dia, em forma de livramento, em forma de provisão, em forma de sustento, em forma de saúde, em forma de alegria, em forma de amizade, em forma de amor, de tantas maneiras. Nós precisamos devolver um pouco. Nós podemos fazer, nós podemos dar retorno. É muito usado hoje esse termo. E Jesus deseja, amados, receber isso. Mas Ele deseja receber isso da mesma maneira que Ele recebeu aquele perfume que essa mulher derramou espontaneamente, de livre e espontânea vontade. Não é preciso uma pressão, não é preciso um chacoalhão na palavra de Deus. É brotar, amados, em adoração, em desejo de fazer algo pela obra do Senhor, pela igreja do Senhor, por uma vida. Essa semana passada eu estive conversando com o pastor Rui, e ele estava dizendo dos planos que ele tem em relação ao trabalho lá de recuperação de jovens. Aliás, não só de jovens. E ele estava dizendo assim: pastor, Deus pôs um sonho no meu coração, eu tenho uma vontade enorme de fazer algo, mas não é mais por pessoas que estão na dependência química. Eu tenho visto muitos pastores que ficaram velhos e foram esquecidos pelas suas igrejas, e eles hoje não têm sequer sustento, eles vivem com o salário mínimo do INSS, aqueles que pagavam. E as igrejas abandonaram. Eu conheço 4 ou 5 pastores idosos que necessitam até de cesta básica hoje. E ele falou que ele tem vontade de levantar um projeto para assistir esses pastores, missionários que ficaram velhos e não davam mais conta
conta de fazer a obra no campo por causa da idade avançada e foram simplesmente esquecidos pela igreja. Amados, essa é uma situação real que existe no nosso meio. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu tenho feito? O que nós podemos fazer como igreja? O que nós podemos fazer a mais do que nós temos feito? No domingo passado nós tivemos uma palavra, um testemunho da Cláudia, do trabalho missionário lá no Amazonas, das lutas, dificuldades, mas eu vi que ela tem se tornado realmente uma discípula da Leandra, porque ela não reclamou. Eu fiquei bem prestando atenção. Ela falava até com alegria. Tinha dificuldade? Tinha, mas ela dizia, eu não me vejo fazendo outra coisa. Isso é chamado. Nós podemos fazer mais. Esse é o terceiro domingo do mês. Nós temos a oportunidade de semear na obra missionária. A Igreja Manaim tem se comprometido, alguns meses, até com mais de 10% da arrecadação dela, investido em missões, seja lá no Sopro Divino, seja lá na obra, na vida da Leandra, na vida da Cláudia, muitas vezes ofertando para pastores que vêm aqui trazer a palavra. Faz parte, a igreja tem que sustentar. Então nós podemos pensar o que nós podemos fazer a mais. Talvez você tenha esse desejo de generosidade, de semear em missões. Faça isso sem constrangimento. Nós não somos uma igreja que pressiona por causa de oferta de dízimos. Nunca eu preguei sobre dízimos em 6 anos aqui. Nós demos algumas aulas eventuais na escola bíblica, mas Deus tem sustentado a igreja. Entende, amados? Deus está trazendo uma palavra hoje. Eu não estou dizendo só nessa área. Não só nessa área. Deus tem incomodado o meu coração para falar com a igreja sobre isso. Eu falei no culto de quarta-feira, falei talvez algo no domingo passado. Às vezes são coisas tão pequenas que podem fazer uma diferença tão grande na vida das pessoas. Uma visita, um telefonema, você pegar a lista de aniversariantes e ligar para aquela pessoa e dizer, eu lembrei de você hoje, eu orei por você hoje, parabéns, Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. Uma lembrança faz diferença. Hoje pela manhã faleceu o pai da Vanessa. Ele sofreu um infarto repentino. Saiu de casa simplesmente para fazer o que ele gosta de fazer, trabalhar numa construção. E era por volta de 8:30 da manhã. Cessou a vida dele. Nós ficamos abalados. Nós tivemos a tarde lá no velório, lá no Parque Gramado. E eu até vim assim bastante entristecido para o culto hoje, por compartilhar da dor, do sofrimento da família. Agora nós temos uma responsabilidade como igreja, porque o momento mais difícil não é o hoje e amanhã, é a semana que vem, é esse mês. Nós precisamos nos revezar, visitar essa família à noite. Quem pode durante o dia ir lá orar com a Valdira, com a mãe da Vanessa, que ficou membro da igreja há menos de um mês, com o Ivan, que é irmão. Entende, amados? A família do Guedes é família da igreja. Então uma visita, uma demonstração de carinho é como esse perfume derramado dessa mulher. Jesus disse, aquilo que vocês fazem para os outros é como se fizessem para mim. Lembra aquela passagem que as pessoas perguntam, mas quando que nós te demos água? Quando te vimos nu e te vestimos? A primeira palavra que veio no primeiro ano para a igreja Manaim falava sobre servir. E até hoje, passou 6 anos e nós servimos tão pouco, entre nós mesmos. Pouco, nós fazemos muito pouco. Às vezes sabemos o irmão que está doente, não ligamos sequer para orar por telefone. Isso é um erro, amados. Essa mentalidade tem que ser mudada na nossa igreja.
Nós precisamos nos comprometer, pelo menos entre nós, no mínimo entre nós. Nós estamos devagarzinho abraçando aquela obra lá no Sopro Divino, nos envolvendo, trazendo eles todos os meses aqui, estão sendo ministrados. A diaconia da igreja teve uma ideia brilhante: olha, do churrasquinho que vai ter o mês que vem, de espetinhos, vamos convidar eles. Não partiu de minha ideia, partiu dos diáconos. O coração da igreja já está sendo mudado. Nós sabemos que eles não têm condição de pagar um espetinho cada um, e que eles vão comer no mínimo uns 10 cada um. Mas nós fizemos um convite para vir na faixa. A igreja Manaim tem feito diferença na vida deles. Tem feito diferença, irmãos. Agora, depende de cada um de nós. Então essa palavra de hoje, o gesto daquela mulher que se prostrou, quebrou o vaso, derramou o perfume, ela deu o precioso dela para Jesus. Nós podemos fazer isso. Esse é o perfume que nós podemos trazer, servir. E o vaso que precisa ser quebrado é o nosso coração duro. Nós podemos fazer mais. Olha para os dons que o Senhor tem te dado. Olha para as bênçãos que o Senhor tem te dado. Coloca à disposição. Não fique com medo, você não vai ficar sobrecarregado. Você não vai ficar estressado por isso. Pelo contrário, parece que quanto mais a gente faz, mais nós nos sentimos felizes por fazer. E o contrário é bem verdade. Quanto mais nós cruzamos o braço, nos acomodamos, mais acomodados nós ficamos e menos nós queremos fazer. Então eu deixo essa palavra para a igreja. Abra o teu coração, se disponha a fazer algo na obra do Senhor. Não pergunta para mim o que você tem que fazer. Você pode espontaneamente fazer algo. Você sabe aquilo que está ao teu alcance. Eu não quero sobrecarregar por peso: você vai fazer isso, a partir de segunda-feira você vai fazer aquilo. Não. Tem que brotar do nosso coração aquilo que a gente pode fazer. Tem que brotar da nossa vontade o que nós podemos fazer. Então é isso, amada igreja. A palavra que o Senhor traz à noiva hoje. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas.